Voltei depois de 1000 anos, mas eu tô aqui para falar com vocês, atualizar sobre a questão de que me pediram no vídeo anterior aí. Na verdade, é um vídeo muito antigo, mas é um comentário um pouco recente de alguns meses, perguntando sobre como estava nessa questão de restauração de casamento. Eu vim falar aqui para vocês, na verdade, hoje, o que eu acho, o que eu penso um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vamos conversar. Então, gente, desde alguns anos atrás, mais ou menos quase 7 anos, eu gravei alguns vídeos aqui nesse canal sobre restauração de casamento. Era sobre também, né, a fé que eu estava exercendo naquela época. E durante esse processo, né, buscando a espiritualidade, né, buscando a resposta de Deus, eu aprendi muita coisa e consegui entender muitas coisas, mas a vida sempre é uma caixinha de surpresa e a gente nunca sabe de tudo, né? E tem coisas que naquele momento faz um total sentido pra gente e com o tempo a gente vai amadurecendo na fé também, a gente vê que aquilo ali já não tem nada a ver. Então, eu não sei se todos os vídeos estão aqui, né, público, porque com a situação atual eu tive que ocultar alguns vídeos para evitar qualquer problema jurídico que possa vir futuramente, né? Por mais que na época eu tive permissão, né, da pessoa para falar sobre, enfim. Mas aí eu contei para vocês o que aconteceu naquela época. O agora eu não vou poder detalhar muito, né, por segurança jurídica mesmo, e evitar mais transtornos, porque o que eu posso falar para vocês é que foi bem traumático, psicologicamente muito traumático. E assim, o que eu quero falar pra você, o que que eu penso hoje sobre restauração de casamento? Gente, eu penso muita coisa que não vai caber nesse vídeo e talvez você nem consiga entender se eu sair só jogando. A gente pode conversar aos poucos em outros vídeos. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte, pra você que vai chegar nesse vídeo também por causa de restauração. Olha, o que eu aprendi ainda estando na igreja naquela época, que Deus ele quer restaurar você na restauração do casamento. Você que despertou, que buscou a espiritualidade, Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua dependência emocional, quer curar você da dependência emocional, sabe, da falta de amor próprio e tudo mais, porque às vezes a gente acha que não tem nada disso, né? Você pode ser a mulher mais bem resolvida que seja, mas quando a gente chega na questão amorosa, a gente chega em momentos ali que a gente se sente um nada, se sente incapaz, se sente azarada, entre tantos sentimentos que a gente vai sentir. Mas o que eu quero falar para você, se você já está tendo que restaurar o casamento porque separou, né, provavelmente, né, geralmente separou, e muitas das vezes houve traição, houve descoberta de mensagens, o que seja, o que eu quero falar para você é que perdoar um adúltero vai fazer com que esse adúltero seja cada vez mais adúltero. Porque sinceramente não vai mudar. Uma pessoa que é infiel, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa não vai mudar. O que vai mudar é que o cara geralmente ele vai se esconder cada vez melhor. Disso eu já sempre tive consciência. Só que a gente tem que se libertar também, né? Ainda sabe todo esse processo que eu fiquei, enfim, a gente também tem que se libertar de nós mesmos, das nossas crenças, porque assim, tem muitas coisas, eu mesmo ouvi muitas vezes, tem coisas erradas que vai acontecendo na relação, seja estando na igreja ou não. A gente vai ouvir pessoas criticando o nosso despertar ali para aquela situação que a gente vê que não é certo, mas é tipo, sempre coloca um peso em nós mulheres, como tipo, tá vendo, tipo, também fica procurando, tipo, até a culpa é sua de procurar, né? Porque assim, se você não tivesse desconfiança por atitudes e palavras, muitas vezes, você não procuraria, isso é fato. Agora, quando a gente tá por insegurança, né, sem base nenhuma, aí tudo bem, a gente pode ver, tá com paranoia, enfim, tem que se cuidar. Mas geralmente não é isso que acontece, geralmente são sinais, né? E a gente percebe esses sinais, a nossa intuição fala, a espiritualidade fala. E muitas vezes a gente só precisa comprovar. Mas assim, o tempo todo a sociedade vai querer te fazer como louca também, né? Como problemática, né? Na igreja mesmo tem essa questão da mulher que reclama demais, blá blá blá. E de uma certa forma você é ensinada a aceitar diversas coisas desse homem, desde que ele não te bata e não te encha de gaia, todo o resto tem que ser suportável. Eu vou te dizer que não, tá? Principalmente hoje com a crescente de violência doméstica, né? Violência não é só a pessoa ir dar um soco na tua cara, são as ofensas, te diminuir como mulher, como pessoa, como mãe. Tudo isso entra em violência psicológica e tantas outras coisas. Aquelas ameaças de quase bater, aquela coisa de
querer bater os objetos em casa, às vezes é muita manipulação, é aquela pessoa que é muito fria e te ataca muitas vezes sem nem falar um palavrão, tá? Mas consegue te deixar no caos, arriada de cama e, tipo, transfere a culpa para você. Ah, e várias coisas a gente poderia falar sobre isso aqui. Mas assim, se quebrou, a relação quebrou é porque já não estava bem, tá? E claro que eu não vou generalizar aqui, porque cada situação é única. E eu sei que mesmo falando tudo que eu vou falar agora, você mesmo assim vai atrás dessa pessoa, porque às vezes tem muita dependência emocional, tem muita obsessão, e você vai, né? Então o que eu posso falar para você é que eu procurei de diversas formas para melhorar essa relação, principalmente em questões espirituais, de diversas vertentes, e não era suficiente porque, né, tem pessoas que não vai mudar, gente. Então assim, você ficar insistindo em algo que nitidamente não vai mudar, porque às vezes para todo mundo à sua volta já é nítido, mas você por estar apaixonada, você por amar, você já por ter dedicado sua vida a essa relação, você não vai enxergar, né? E quanto eu aumentei o meu sofrimento porque eu não queria perder, né, aquele coisa maior que é a minha família e tal, e de fato, porque foi aquilo que eu idealizei, sabe? Às vezes você idealiza muito a questão familiar, você preza muito, mas o outro não, tá? E tá tudo bem também. Mas o que eu quero falar pra você é que você, se o outro já pulou fora, agradece a Deus. Agradece a Deus. Vai se curar em Deus onde você quiser. Procura ajuda psicológica, faz terapia pra se curar, pra se entender, pra entender até sua relação também. Eu vou te dizer, vai te ajudar muito. Mas não fica perdendo teu tempo pagando, sabe, jejuando por uma pessoa que não tá nem aí pra você, orando e culpabilizando o diabo. O diabo é a própria pessoa. É isso que eu digo muito de uns anos pra cá. É a própria pessoa que é o diabo. Porque o diabo, a palavra diabo é simplesmente o adversário. Às vezes o adversário tá do teu lado, tá? Então, assim, sabe, vai cuidar de você. Eu já falava isso para as meninas lá atrás, na época que a gente realmente procurava restauração aqui, mas falo mais ainda hoje. Vá cuidar de você, vá preencher a sua mente com qualquer outra coisa. Eu vou te dizer que tu não vai querer terminar como eu, com uma grande crise nervosa, sabe, como nunca teve antes, uma dor infernal, que todo um contexto que só dava vontade de morrer. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. E hoje já quase 2 meses que eu mudei de casa, eu acho, ou é um mês, eu nem sei, eu tô perdendo tempo, porque é tanto problema para resolver ainda, para ajustar. Tô vendo um dia de cada vez, mas assim, o trauma deixado, a sequela de todo um acontecimento, de todo um desgaste, né? Por isso que você vê muitas mulheres com 30, 40 anos, mas com a mente, minha filha, emocional, um lixo, suportando situações. Eu sempre me questionava, cara, eu vou passar 10, 20, 30 anos aceitando tudo para manter, sabe, o status de família feliz, de blá blá blá. A vida, gente, a vida é muito linda e muito curta pra gente perder tanto tempo com alguém que não nos valoriza, com alguém que não nos ama do jeito que a gente ama, sabe? Então, assim, ó, acorda enquanto é tempo, é o que eu vim falar pra você hoje. Acorda enquanto é tempo e vai viver. Eu vou te dizer, é muita coisa, gente. Tem muita coisa que eu não acredito mais. Eu posso estar falando pra vocês em outros vídeos, mas eu quero falar isso pra vocês. Restauração de casamento é uma tremenda perca de tempo. Porque se você olhar diversos canais grandes de pessoas que foram restauradas, tipo da Agatha mesmo, depois aconteceu o pior, né? E a restauração veio ela vivendo a vida dela, seguindo a vida dela, diversas pessoas. Eu vou dizer pra você, antes eu não tivesse voltado nem da primeira. Teria poupado muita sanidade mental, muita saúde física e tudo mais, e tempo e vida e tudo mais. Com certeza hoje eu estaria em outro patamar, mas a gente fica preso em círculos. E é isso, tá? Então, assim, se quebrou, principalmente se você foi traída, esquece. Se não houve traição, mas houve situações, houve a pessoa jogando culpa pra você. Você sabe que a pessoa tem culpa, mas a pessoa sempre tá jogando. Eu já passei por isso também. Tipo assim, acorda. Tenta olhar essa relação de fora e enxergar. Pede a Deus pra te mostrar. E quando ele te mostrar, aceita o que tá sendo mostrado. E mesmo assim você pode decidir voltar, que a decisão é sua. Mas guarda isso que eu tô te falando agora, tá? Não esquece. E tenta não se jogar 100% de novo, tá bom? Porque, né, o processo de despertar às vezes leva tempo. Eu passei praticamente 9 anos, vamos botar 8, né?
8 anos. 9 o completo, né? Mas para despertar e enxergar coisas que estavam debaixo do meu nariz, ou que talvez eu não sabia dar nome na época, né? 8 anos. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo para ficar rodando em círculo. Entendeu? E deixa eu falar para vocês, né, sobre essa questão da minha situação. Só para vocês entenderem por parte, tá? Eu precisei fazer uma denúncia na Maria da Penha para manter também o histórico, porque eu não estava me sentindo segura naquele momento, mas principalmente pelas questões psicológicas que eu já não aguento mais. Entendeu? Já não estava aguentando mais e eu já precisava, né? No caso, sair desse ciclo. Foi um mês convivendo debaixo do teto com a mesma pessoa e, tipo, foi um inferno psicológico. Eu fui quase levada à loucura. Gente, é muito sério, não é brincadeira. Vocês não têm noção. Se fosse outra pessoa, eu sei que não teria aguentado, teria terminado de uma forma muito trágica. Eu tive que ser muito forte psicologicamente, porque eu sei que a partir do momento que eu revidasse, talvez eu nem estaria mais aqui hoje, revidasse só as agressões, porque assim, às vezes as pessoas, elas ofendem, mas quando a gente ofende de volta, aí elas já querem pular etapas, entende? Então, né, às vezes a gente vive com pessoas que a gente precisa pisar em ovos para que o outro não saia de si e não nos machuque. Então, viver com, sabe, com isso não é algo bom. Fora várias outras coisas, eu fui insultada de diversas formas, diminuída e tudo mais. Eu disse que não ia falar, né? Já tô falando demais, mas enfim, isso é um pouco do que eu passei, porque eu quero que você entenda. Se o arrependimento voltasse, eu não teria voltado nem na primeira separação, tá? Tô falando muito, muito sério do fundo da minha alma. Não brinque, não brinque, a violência tá muito grande. Os homens precisam aprender a respeitar as mulheres de uma forma ou de outra. Então, assim, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, não ignore os sinais de nada. E, assim, se proteja, se sinta ameaçada e, gente, não deixe as coisas passar. Eu me arrependo de tudo que eu deixei passar. Não deixe, não deixe. Desde o primeiro grito, desde o primeiro empurrão, do que seja. Não deixe pra lá, né? E assim, às vezes a gente deixa pra lá e a pessoa acaba querendo voltar e convence. Ai, tanta coisa, Senhor. Eu queria poder chegar aqui e contar pra vocês todos os detalhes. Quem sabe daqui a 10, 15 anos. Não, falando sério. Quem sabe daqui a um tempo, né? Mas agora não dá, tá bom? Eu preciso de paz e eu tô tendo paz, só não tô tendo mais paz, porque realmente uma puxada de tapete e, tipo, sobrevivendo, sabe? Descer totalmente. Ai, tá eu, meu filho, dos gatos e dos cachorros pra eu cuidar. Vim sem dinheiro nenhum pra me manter somente com dinheiro pra alugar uma casa e pegando emprestado, pegando ajuda com a irmã, e aí recebe, paga os emprestados, aí não sobra dinheiro pra fazer uma feira, aí vai a bola de neve, vai pingando. E é assim que temos vivido desde o dia 2 de abril, não, abril a gente tá, né? 2 de março. Mas eu sei que logo, logo vai passar. Assim que eu quitar as dívidas mais importantes e difíceis. Enfim. E é isso, tá? É isso que eu queria falar pra vocês. Restauração do casamento é bom pro homem, como a maioria das coisas. Então, assim, se preserve, meninas. Preserve a sua saúde mental, preserve a sua vida. Veja que realmente vale a pena, sabe? É isso. Outra hora a gente conversa melhor.